de separar a existência de Deus da sua essência que ora se trata. É de separar da concepção da essência de Deus a realidade da sua existência. Porque não há aqui um ser definido, cuja essência se conhece e do qual, sem embargo, se segue a existência. Isto seria absurdo, impossível. Isto implica contradição. Há aqui a imaginativa, se transcendente, ideia de uma essência, e não uma essência, de que se destaca a existência real, porque da ideia de uma essência, tal que nada haja de maior, Santo Anselmo, de uma essência perfeita, Descartes, de uma essência necessária, Leibniz, não sai como corolário que tal essência existe realmente. Foi Gassendi quem observou que não basta editar em ideia a ideia, de uma coisa a ideia da sua existência, para que tal coisa, desde logo, exista. Todavia, insiste Descartes, eu não posso separar a existência da essência de Deus, como não da essência de um triângulo retilíneo, a grandeza dos seus três ângulos iguais, a dois retos. A comparação está ostensivamente mal feita, visto como se compara a essência de Deus com a essência de um triângulo retilíneo e a existência de Deus com a propriedade montante dos três ângulos internos a dois retos. Para que a comparação fosse bem feita, observa Gassendi, seria preciso que se comparasse a essência de Deus com a essência do triângulo retilíneo e a existência de Deus com a existência do triângulo retilíneo. Prestaria o argumento por este teor. Não se pode separar da essência de Deus a sua existência ou da essência do triângulo retilíneo a sua existência. Mas daqui nada se deduziria, porque se da essência em ideia do triângulo retilíneo se não pode separar a existência em ideia do triângulo retilíneo, e se da essência em ideia de Deus se não pode separar a existência em ideia de Deus. Não se segue que da essência em ideia do triângulo retilíneo sai a existência in ré do triângulo retilíneo, da essência em ideia de Deus sai a existência em ré de Deus. Como podem ver, isto é um discurso filosófico muito emaranhado. É preciso distinguir com Kant, na crítica da razão pura, a necessidade lógica ou a que liga um atributo a um sujeito e a necessidade real das coisas. Cumpre ter muita cautela em não concluir a segunda da primeira. Quando digo, o triângulo é uma figura que tem três ângulos, indica uma relação necessária e tal que, dado uma vez o sujeito, o atributo se lhe prende inevitavelmente. Mas se é contraditório supor, pelo pensamento, um triângulo suprimindo os três ângulos, não o é o fazer desaparecer o triângulo ao mesmo tempo que os três ângulos. Da mesma maneira, se é contraditório negar-se a omnipotência quando se supõe Deus, não o é o suprimir simultaneamente Deus e a omnipotência. Desaparecendo assim tudo, atributo e sujeito, não há contradição possível. Dirão que há tal sujeito que não pode ser suprimido e que, por consequência, deve ficar. Isto importa dizer que é um sujeito absolutamente necessário. Ora, é essa mesma a proposição de que se contesta a legitimidade e que é preciso estabelecer. Como vemos, o discurso do autor é filosófico sobre a própria existência da alma e a existência de Deus. Muito obrigado.